José Walter Bautista Vidal, conhecido simplesmente como Bautista Vidal, foi um engenheiro e físico brasileiro, ex-professor da Universidade de Brasília e considerado uma das maiores autoridades do país em produção de energia, responsável pela implantação de 30 instituições de pesquisa e centros tecnológicos no Brasil. Foi um dos idealizadores do Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, criado durante o governo do general Ernesto Geisel, visando estimular a produção do álcool no país. Grande homem. Aqui vai uma singela homenagem. Filho de José Bautista Alconero e Lourdes Vidal Rodrigues, ambos oriundos da Espanha. O casal administrava uma padaria da qual extraía sustento para sua prole, formada por 2 meninas e 6 meninos. A família residia no bairro de Santo Antônio Além do Carmo e chegou a morar na Galícia durante algum tempo, entre 1944 e 1951, período em que Bautista Vidal ingressou na Universidade de Santiago de Compostela, com apenas 15 anos de idade. Segundo seu irmão mais velho, ele, abre aspas, costumava estudar tanto, mas tanto, que nosso pai se via sempre forçado a desligar a luz da casa à noite para que ele se desgrudasse dos livros, fecha aspas. Com efeito, o próprio Bautista Vidal, em depoimento autobiográfico, relatou que a estadia na Galícia foi, segundo ele, uma das fases mais importantes da sua vida, porque foi quando ele se tornou e formou sua própria personalidade. Adquiri cultura humanística, dizia ele, lendo clássicos latinos no original e conhecendo a magnífica literatura espanhola. Entretanto, Bautista Vidal não concluiu sua formação naquela universidade, dado que sua família decidiu retornar ao Brasil e aqui fixou-se em definitivo. Assim, 3 anos após ser repatriado, o jovem baiano ingressou na Escola Politécnica da UFBA, onde diplomou-se em Engenharia Civil, em 1958, graduado como primeiro colocado da classe. O desempenho valeu-lhe a concessão do Prêmio Joaquim Vanderlei de Araújo Pinho. Aos 25 anos, foi contratado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na condição de professor assistente, entre 59 e 60. Lá, trabalhou com militares oriundos do IME, que, com ele, atribuíam importância vital à batalha pela independência tecnológica do país. Do convívio diário no CBPF, nasceram as relações de Bautista Vidal com o coronel Antônio José Duffles de Amarante, o major Hélio Nazário Severo Leal e o major Argus Fagundes Ourique Moreira, que décadas mais tarde viria a ser o primeiro comandante da CETEX. Após lecionar por 2 anos no centro, cursou pós-graduação em Física Nuclear na Universidade de Stanford, em 1961 a 1963. Ao retomar dos Estados Unidos, Bautista Vidal foi incorporado ao quadro docente da UFBA, onde trabalhou por 6 anos, de 63 a 69. Assumiu a chefia do Departamento de Física e desempenhou papel central na reforma da instituição, ajudando a reitoria a implantar o Centro de Computação, o Laboratório de Física Nuclear Aplicada e o CEBIPA, Centro de Ensino de Ciências da Bahia. Deste período data o início da parceria UFBA-Petrobras, que formou os primeiros geofísicos da empresa e rendeu frutos anos depois, com a descoberta das jazidas de petróleo no mar. Bautista Vidal também buscou aprimorar os critérios meritocráticos da avaliação dos professores. Ao seu ver, apenas o concurso público não era suficiente. Seria preciso fixar metas de desempenho através da verificação permanente da produção científica. Cuidou de enviar os melhores bolsistas para programas de aperfeiçoamento em universidades do primeiro mundo, mas sempre enfatizava a necessidade de filtrar e adaptar os ensinamentos obtidos no exterior. Isto porque, na sua percepção, era importante montar guarda contra a colonização intelectual que, não raro, sedimenta vícios mentais e desvia nossa elite acadêmica para soluções estranhas à realidade brasileira. Abre aspas, dizia ele. Não podemos falar numa universidade de verdade
se ela não estiver fundamentada numa conceituação humanística, científica e filosófica de acordo com a nossa cultura latino-mediterrânea. Fecha aspas. Em 1969, Bautista Vidal foi convidado pelo governador da Bahia, Luiz Viana Filho, a assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nesta posição, envolveu-se ativamente na implantação do Polo Petroquímico de Camaçari, um passo decisivo na industrialização do Nordeste. O projeto vingou no contexto de um arranjo entre a Sudene, a Petrobras, o BNDES, o governo estadual e o empresariado. Coube à Sudene e ao BNDES conceder isenções fiscais e linhas de crédito às companhias que se candidatassem à produção de étano, propeno, amônia, metanol e outros derivados dentro das condições estipuladas pela União. Entre essas figurava a exigência de que cada consórcio tivesse a maior participação possível do capital nacional público e privado, no mínimo de 2/3 do total, cabendo ao sócio estrangeiro entrar com o pacote tecnológico. A presença acionária do Estado ficava por conta da Petroquisa, que é uma das subsidiárias da Petrobras, que também fornecia nafta e outras matérias-primas geradas como subprodutos da refinaria de Mataripe, situada a 33 quilômetros da área escolhida. O governo baiano cedeu os terrenos a serem ocupados pelas empresas e criou o CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dirigido por Bautista Vidal. A missão do CEPED e de Bautista Vidal seria desenvolver tecnologia e transferi-la gradualmente às companhias privadas nacionais. Assim, numa etapa posterior, seria possível dispensar o pacote tecnológico externo, eliminar a necessidade de associação às empresas estrangeiras e reduzir a participação da Petrobras, à medida que o setor privado nacional adquirisse musculatura suficiente para liderar o processo. O arranjo acima ficou conhecido como modelo tripartite, que, segundo Bautista Vidal, representou um avanço em relação à situação anterior, quando os produtos petroquímicos eram importados ou produzidos quase que exclusivamente por firmas estrangeiras. Portanto, o envolvimento dos órgãos acima não decorreu de nenhuma obsessão estatizante comunista socialista, mas da constatação de que as multinacionais jamais aceitariam figurar como sócias minoritárias e operar sob um modelo contratual que maximizasse os ganhos do país, caso não fossem forçadas nem induzidas a isso. Sozinhas e desprovidas de parceria estatal, as empresas locais não conseguiriam sentar à mesa para negociar em condições vantajosas os termos da sua participação. Tais foram as conclusões transcritas num estudo produzido pela Petrobras em 1967. A adoção das medidas contraducentes e a construção do polo petroquímico envolveu sucessivas reuniões entre Bautista Vidal, o presidente da Petrobras, o general Ernesto Geisel, o diretor da Sudene, o general Tácito Teófilo Gaspar de Oliveira, o chefe da divisão da petroquímica do BNDES, Paulo Vieira Belotti. O primeiro passo foi dado na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, em 14 de 1 de 1970, quando ficou assentado que a empresa asseguraria o fornecimento de matérias-primas e lideraria a formação dos consórcios tripartites sempre que necessário. A esta medida, seguiriam-se 3 ações complementares: a edição do decreto estadual, que organizou o CEPED nos moldes propostos por Bautista Vidal, aprovada inclusive no dia 21 de 7 de 1970 no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que autorizou a Sudene a isentar os projetos do Polo de impostos federais, e a redação da exposição de motivos, em 71, que apresentou ao presidente Emílio Médici o esboço geral do complexo e sugeriu que a Petroquisa se associasse a capitais privados para formar uma empresa piloto encarregada de especificar os detalhes técnicos do polo. Com a aprovação presidencial, a empresa foi construída em 12 de 1 de 72 sob a denominação de Copene, que 30 anos depois daria origem à Braskem S.A. No decorrer dos anos 70 e 80, vicejaram no polo numerosas indústrias de capital predominantemente nacional, ou 100% nacional, como a Norquisa, a Detem, a Nitroclor e a Carbonor, entre outras.
Em um dos seus livros, Bautista Vidal relata que o capital nacional sempre foi majoritário, mas nem sempre isso garantia transferência de tecnologia. Via de regra, as multinacionais evitavam entregar a chave, já que a cessão deste ativo erodiria sua posição de barganha na parceria. Daí a rejeição dos sócios estrangeiros à existência do CEPED, um centro tecnológico cujo objetivo era precisamente dar autonomia aos acionistas majoritários, recorda Bautista Vidal. Em março de 74, Bautista Vidal foi convidado pelo ministro da Indústria e Comércio Severo Gomes a assumir a Secretaria de Tecnologia Industrial daquela pasta. O Brasil sofria o impacto do primeiro choque do petróleo detonado quando a OPEP decidiu quadruplicar o preço do barril. Como o país importava 80% do petróleo que consumia, tornou-se urgente diversificar sua matriz energética a fim de minorar o rombo que as importações impunham ao balanço de pagamento. A Petrobras passou a operar no limite de sua rentabilidade, absorvendo para si parte dos custos que, de outra forma, seriam inteiramente repassados ao Parque Produtivo Nacional. Proálcool, Programa Nacional do Álcool, 1975-1989. Foi neste contexto que Bautista Vidal concebeu ao Programa Nacional do Álcool, trabalhado a 4 mãos com o coronel aviador Urbano Ernesto Stanf, chefe da divisão de motores do IPD-CTA, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Desde 1973, Stanf e sua equipe vinham projetando, construindo e testando protótipos com o objetivo de desenvolver motores a álcool capazes de substituir os movidos a gasolina. Os resultados preliminares atestaram a viabilidade do projeto. Considerando que o país tinha solo fértil, canaviais e destilharias, bastaria ampliar e otimizar o uso desses fatores para verticalizar a cadeia no território nacional e reduzir a dependência de petróleo importado. Em vista disso, o presidente da República instituiu o Proálcool nos termos do decreto de número 76.593, de 14 de novembro de 1975. O governo subsidiou o plantio de cana, a construção de novas destilarias e a ampliação das preexistentes. As primeiras versões dos motores desenvolvidos pelo CTA foram testadas com sucesso no circuito da integração nacional, em 19 de 10 de 76, quando 3 automóveis, um Dodge, um Fusca e um Gurgel Chavante, movidos a etanol, percorreram 8.000 quilômetros passando por estradas e rodovias das mais variadas condições em 9 estados. Assim ficou comprovada no terreno a viabilidade da transição proposta, iniciada imediatamente com a introdução de adaptações nas fábricas. Segundo o relato deixado por Bautista Vidal, abre aspas, nós preparamos retificadoras para converter os motores a gasolina para o uso do álcool. Colocamos equipes técnicas treinadas dentro dessas retificadoras. E aí, elas se capacitaram e começamos a converter veículos para o uso do álcool. E ao mesmo tempo, produzimos álcool. Tínhamos apoio não só do Geisel, mas do presidente do Conselho Nacional do Petróleo, que era um general nacionalista, do presidente da Petrobras, general Araquém de Oliveira, do presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, general Álvaro Tavares do Carmo, também nacionalista, e do general José Antônio Alencastro, que, como presidente da Telebrás, pôs os carros do sistema para testar o uso do álcool como combustível. Os acontecimentos posteriores demonstraram o acerto daquela decisão. Em 1979, sobreveio o segundo choque do petróleo, que assentou um novo golpe contra a economia brasileira. Diante das circunstâncias, o governo acelerou a cadência da transição em curso, concluída com sucesso. Por volta de 1982, quando Bautista Vidal já havia deixado a chefia da STI, aproximadamente 90% da frota nacional de veículos era movida a álcool. Obrigado, Bautista Vidal.
Durante a gestão de Bautista Vidal na STI, o Brasil engajou-se no projeto Nióbio, 1975 a 1991, que depois veio a ser extinto no governo Collor. Foi a primeira e única iniciativa bem-sucedida no sentido de industrializar o referido minério em território nacional, dominando as tecnologias correlatas etapa por etapa, rumo a produtos de maior valor agregado. Como detentor de 98% das jazidas mundiais de nióbio já constatadas naquele instante, o Brasil reunia condições para internalizar as cadeias produtivas que dependem deste insumo para fabricar seus próprios produtos finais. Para viabilizar o projeto, a STI, ao comando de Vidal, contou com verbas próprias e recursos do FUNAT, Fundo de Amparo à Tecnologia. Mobilizou pesquisadores da Escola de Engenharia de Lorena e da FTI, Fundação de Tecnologia Industrial, que na época tinha o tenente-coronel Valmir Pirró e Longo como diretor técnico. A matéria-prima era adquirida da CBMM, empresa que explorava as jazidas existentes em Araxá, Minas Gerais. O esforço interno era complementado pela busca de conhecimentos no exterior. Para tanto, a tarefa de negociar memorandos de entendimento na Alemanha foi encabeçada pelo diplomata Adriano Benayon, subchefe da Divisão de Cooperação Tecnológica do Itamaraty. A propósito, daquele período, Bautista Vidal recorda que, na qualidade de responsável pela condução da política tecnológica brasileira, sempre tive substancial apoio de altas patentes militares. Por exemplo, na política de valorização do quartzo e do nióbio, matérias-primas de alto valor estratégico mundial, de cujas reservas o Brasil detém praticamente a exclusividade. O projeto começou a gerar resultados em 1981, com a instalação da planta de fusão e refino de metais refratórios no DEMA, Departamento de Materiais de Escola de Engenharia de Lorena. O nióbio, que até então era exportado in natura, passou a sair do Brasil beneficiado em formato de lingotes, com um valor de mercado muito superior. A unidade piloto produzia 40 toneladas por ano. Segundo o tenente-coronel Valdemir Pirró e Longo, o DEMA produziu tântalo e lingotes de nióbio com pureza suficiente para produzir fios e supercondutores de nióbio estanho e de nióbio titânio. Em cooperação com o Laboratório Eletrotécnico do Japão, foram produzidos e testados fios supercondutores de nióbio estanho. Em tese, o país poderia ter levado o projeto adiante, mas preferiu abandoná-lo, pondo a perder o trabalho feito por Bautista Vidal de 75 a 91, com a chegada do governo Collor. Bautista Vidal morreu aos 78 anos, cercado por 4 filhos e 6 netos, em 23 de maio de 2014. O edifício Tecnocentro, que abriga o Parque Tecnológico da Bahia, foi batizado com seu nome, nos termos da Lei Estadual nº 12.914/2013. Obrigado, Bautista Vidal.